Quarto capítulo, o abraço restaurador. Sábado à noite estão sentados juntos Felipe, Alessandro e Cirilo. Duas filas atrás estão Rivalina, Romildo e Astrobrito. Espíritas que estão em recuperação dos equívocos da última existência. Cirilo olha para trás e num gesto de espanto mexe no ombro de Felipe, que também olha e fala: Meu Deus! Será que é verdade? Todos estão em silêncio. Kardec entra calmamente. Anda com tranquilidade, olha a todos com ternura. Sobe no pequeno tablado e sorrindo fala: É uma grande alegria para mim estar aqui hoje. O movimento espírita venceu suas primeiras etapas. Resta-nos avançar e produzir os frutos que Deus espera de nós. Peço que Rivalina faça a nossa prece inicial. Rivalina, visivelmente nervosa, responde: Senhor, eu não tenho condições de fazer uma prece aqui. Nos diz timidamente: Se você não tem agora, terá alguns segundos para se preparar. Fala com bom humor e continua com um tom mais sério. O espírita, considerando a necessidade do mundo e o tanto que já recebeu, não poderá mais fugir de suas responsabilidades. Deve confiar em si mesmo, deve confiar em Deus, no Cristo e nos amigos espirituais. Em toda a história da humanidade, não há um caso de um indivíduo que decidiu agir abnegadamente e que não tenha sido amparado pelo alto. O que falta a muitos de nossos irmãos espíritas é a disposição ao trabalho, ao sacrifício, à abnegação. Olha para Rivalina e continua: É preciso confiar que Jesus sempre suprirá as nossas falhas, quando agimos em seu nome e com sincera boa vontade. Rivalina levanta-se em silêncio, fecha os olhos e ora: Pai, quanta tristeza por eu não ter aceito plenamente o teu chamado. Mais uma vez temi. Temi a opinião dos outros, temi por minha vaidade, temi errar e ser criticada. Ajude-me para que eu possa, com essa prece, ajudar meus irmãos. Sua voz é comovida e sincera. Depois de breve pausa, sua voz muda. Avante, avante todos. Nesse encontro, queremos firmar em vossos corações que o temor não faz sentido aos discípulos do Cristo. É a voz de Eurípides. Eis o grande codificador, que como Cristo se faz pequeno entre os pequenos para que todos tenham a convicção do amparo infinito que vem de Deus e se manifesta de mil formas. Nunca, nunca estarei sós, vos acompanhamos sempre. A solidão é apenas a limitação dos vossos sentidos, é a prova necessária para desenvolver os vossos potenciais. A cada ação, a cada pensamento e a cada sentimento nobre, nossas ligações se estreitam. Investais vosso tempo na obra do bem. O bem é o elo sublime que ligará para sempre vossos corações aos dos guias da humanidade. Nesse instante, Rivalina caminha como que transfigurada em direção a Kardec. Vemos claramente Eurípides Barçanufo. Allan Kardec e Rivalina Eurípides se abraçam. É o símbolo da união de todos nós a esses grandes espíritos. Todos choram. Sentimos a energia gerada por esse abraço. Estamos ligados uns aos outros. Sinto-me fortalecido, amparado, em paz. Não há medo, nem dúvidas. Sinto-me profundamente amado, independente de qualquer erro cometido. Sinto vontade de ser um verdadeiro seguidor do Cristo. Eurípides, agora visível a todos, afasta-se de Rivalina e lhe diz com serenidade: Rivalina, muito obrigado. Espero que você continue com a sua educação mediúnica. Precisaremos de muitos médiuns. Ela agradece emocionada e volta ao seu lugar. Ivan, José e pai Joaquim, que estão sentados na fila, vão até a frente da sala, cumprimentam Kardec e Eurípides. Ivan nos informa: Formaremos 3 grupos.
Observem em suas mesas a indicação do grupo do qual vocês farão parte. O grupo 1 será coordenado por Allan Kardec, o grupo 2 por Eurípides Barçanufo e o grupo 3 por Pai Joaquim. Bem sei que se pudessem vocês usariam da tricorporeidade para estarem todos, mas vocês ainda não fizeram este curso, conclui com alegria. Todos olham. Felipe, grupo 1, Cirilo, grupo 2, Alessandra, grupo 3. Todos estão felizes, depois poderão trocar as experiências. A sala se reestrutura em 3 compartimentos e silenciosamente os participantes dirigem-se ao seu grupo. No grupo 1, o codificador abre um pergaminho cor de prata e lê um trecho dos Salmos do Antigo Testamento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha mente. Guia-me pelas veredas da justiça, por eu amar seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu poder e tua misericórdia me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei a tua casa por longos dias. Quero falar de um sentimento que tem petrificado os trabalhadores do Consolador no mundo da matéria densa, o medo. Podeis perguntar qual a relação entre o medo e o vampirismo. Eu vos responderei, a relação é total. O vampirismo é um tipo de relação fundada no medo. Após a dissipação das ilusões iniciais dos prazeres grosseiros, o que mais mantém a relação vampiresca? O medo. O medo da solidão, o medo da crítica dos que apenas condenam e o medo da crítica dos que estão envolvidos na relação vampiresca. É aparentemente um beco sem saída. O alcoólatra, por exemplo, quando bebe tem medo de não ser aceito pelos não viciados. Quando tenta se recuperar, tem medo de ser abandonado pelo que lhe partilham o vício. Daí resultam várias tentativas de superação. Vejamos o caso de Maria Madalena, espírito que temos imenso respeito. Partícipe de uma relação vampiresca de caráter sexual devido às suas orações e sincera busca de libertação, foi socorrida pelo Mestre, curou-se e foi homenageada por ele com sua aparição após a crucificação. Ainda assim, não foi acolhida pelos cristãos da época. Seu testemunho foi o da solidão e da devoção ao ideal superior do cristianismo primitivo. Ela é o símbolo da recuperação da criatura humana da Terra. Todos que queiram superar as relações vampirescas ou evitá-las como Madalena, precisam passar por momentos de solidão e de devoção que facultarão o encontro consigo e com o Cristo. Após seu testemunho, Madalena foi acolhida pelo Mestre no mundo espiritual. Felipe impressiona-se com os ensinos de Kardec. Nunca imaginou que o medo fosse a base do vampirismo. O Mestre Codificador continua. O medo da solidão, da crítica do testemunho tem paralisado os espíritas cristãos no momento atual. Eles temem ver seu passado, temem ser identificados como impuros ou obsediados na linguagem atual. Temem servir abnegadamente. Temem seus inimigos, temem ser criticados. Esquecem que todos somos espíritos imperfeitos e que a única forma de salvação é o crescimento, é a purificação por meio da dedicação total ao Cristo. Isso significa devoção ao próximo em todas as ocasiões e não apenas ocasionalmente. Após breve pausa, conclui. Vamos observar uma reunião em que o vampirismo se manifesta ostensivamente, mas não vos enganeis. Em todos os lugares em que os indivíduos fogem dos compromissos da consciência, existe algum tipo de vampirismo fundado na acomodação espiritual e que, obviamente, tem consequências infelizes. Concentrem-se.
visitaremos um lugar de lazer no mundo. Não foi difícil para o grupo deslocar-se para a terra. Chegamos a um bar, música alta, conversas, ambiente de alegria. Observem, diz o codificador, em cada mesa temos uma realidade psíquica e espiritual específica. Nem todos estão envoltos nos fluidos pesados que predominam no ambiente. Infelizmente, na Terra, a diversão quase sempre está envolta em paixões inferiores que rebaixam a criatura. Felipe, lembrando-se da sua experiência, pergunta ao codificador: pode ser saudável vir a estes lugares? Tudo depende da intenção e da frequência. A vinda regular a lugares de excesso certamente trará graves prejuízos psíquicos. Algumas vezes temos que cumprir deveres sociais relevantes, uma comemoração especial ou um momento de reencontro de amigos. Isso pode justificar nossa vinda a esses lugares, que deve ser sempre equilibrada e sem excessos. Como se divertir em nossa vida de encarnados? Indaga um jovem. É preciso primeiro cumprir os deveres que vos são colocados pela consciência. Ao fazer isso, vosso psiquismo será alterado, vossas necessidades se modificarão e aprendereis a ter um lazer verdadeiramente saudável que irá recompor vossas energias. Esse tipo de lazer, diz olhando para as mesas, além de não recompor as energias, irá destruí-las. Muitos aqui tornam-se suicidas. Como transformar-se sem sofrer? Pergunta uma jovem. Não existe crescimento sem dificuldade. Lembre-se de Madalena. Para criarmos um novo padrão espiritual, é indispensável atravessar o deserto, criado pelas ilusões para chegar ao oásis do verdadeiro amor. É preciso atravessá-lo e não permanecer nele, como alguns aqui estão fazendo. Observemos aquela animada mesa de jovens, conclui o codificador. Ao nos aproximarmos, nossa atenção volta-se para uma bonita jovem que prendia a atenção de todos ao redor dela. Tinha uns 16 ou 17 anos, cabelos longos, rosto pintado com cores fortes. Usa uma roupa curta e sensual, fala alto, bebe muito e faz questão que todos olhassem para ela. É uma espécie de líder do grupo composto por outros jovens. Ela quer ser invejada pelas amigas e desejada pelos amigos. Kardec inicia orientando. Não seremos vistos pelos desencarnados. Cuidado, não nos cabe julgar nem condenar ninguém. Estudaremos o caso de Atilde, diz olhando para a jovem líder. O primeiro objetivo é entender nossos conflitos. O segundo, auxiliá-la. Farei que alguns de seus pensamentos e sentimentos sejam projetados acima de onde ela se encontra para que vocês possam entender a relação entre o medo e a vampirização que ela vivencia. Kardec continua. O grande drama de Atilde é não se sentir amada pelo pai. Ainda criança, seus pais se separaram e o genitor se afastou dela. O erro dele poderia ter sido para ela valiosa oportunidade de crescimento emocional. Contudo, até o momento, ela busca preencher esse vazio com a atenção de outras pessoas. Esse é o início emocional da relação vampiresca. O desejo de Atilde é legítimo e saudável. Todos queremos ser amados, mas a forma como ela busca satisfazer esse desejo é desastrosa. Kardec estende a mão e, por meio de um processo que os alunos desconhecem, todos passam a ver espíritos que estão vinculados ao corpo de Atilde. São 6 entidades medonhas. 2 delas envolvem suas pernas como se fossem cobras com cabeça que lembram homens. Outra se agarra à cintura e a envolve até o pescoço. Outras 2 ficam ao seu lado. E a 6ª coloca-se atrás de Atilde e controla seus impulsos e ideias. Não se vê mais a sedutora jovem. Agora, aos olhos de Felipe e dos demais alunos, está alguém envolto em animais sujos que, na verdade, são espíritos animalizados. Alguns alunos têm o impulso de gritar, outros de correr. Acalme-se, diz o codificador. Estamos aqui para aprender e para servir. Tenham dignidade.
A compaixão sincera é o sentimento adequado à situação. A palavra de Allan Kardec tem um impacto maior do que a visão de Atilde, só que no sentido de transmitir coragem e tranquilidade. Concentrem-se nos pensamentos de Atilde. São mostradas cenas da infância de uma criança muito sozinha. Muitas vezes chorava sem que ninguém a consolasse. A presença de seu pai foi diminuindo e, na medida em que isso acontecia, ante a dor da solidão, Atilde prometia a si mesma que nunca mais se sentiria sozinha. Jurava que tudo faria para não mais viver aquela solidão novamente, que tudo aceitaria, desde que não sofresse mais solidão. Sua adolescência foi uma busca desenfreada por namorados, por festas, por amigos e amigas, não importando quem fosse. Queria estar sempre com muitas pessoas. Isso tornou sua vida agitada, popular e transtornada. Assim ela chegou à situação em que a vemos, muito bonita, atraente, cercada por todos com imensa angústia, e com temíveis companhias espirituais que não lhe respeitam a intimidade. O choque é imenso. Felipe imaginou que veria as cenas mais extravagantes e infernais, mas não uma cena como aquela tão familiar e, ao mesmo tempo, tão devastadora. Kardec, entendendo a necessidade da lição ser assimilada antes de novas investigações, convida o grupo a encerrar um momento de estudo próximo ao mar. Antes de sair, fazem uma prece. Kardec orienta espíritos trabalhadores a realizar o socorro às entidades que demonstrem arrependimento e atende cordialmente o guia espiritual de Atilde, que busca orientações sobre como melhor proceder em casos tão delicados. Partem em direção ao mar. Estão à beira da praia refazendo-se, quando algo muito inusitado acontece. Um grande foco luminoso que sai do mar, eleva-se pairando sobre as ondas e vai em direção do grupo. Não fosse a beleza daquela luz e a presença de Kardec, muitos teriam corrido. Quando a luz se aproxima, Felipe e os outros alunos identificam do que se trata. É o pai Joaquim, que, sorrindo do espanto geral, explica bem-humorado. Estamos nos refazendo com o auxílio das algas marinhas. As energias revigorantes da natureza são imensas. Nunca temam a criação de Deus. É preciso conhecê-la e amá-la. Mal acaba de falar e outra luz desce do céu como uma estrela cadente. Será o grupo de Eurípides? Pensa Felipe. Ao chegar, vendo o espanto geral, explica o mestre de sacramento. A beleza da visão da terra e das estrelas também restabelecem as energias, conclui sorrindo. Após breve pausa, Kardec olha a todos, ergue os braços e envolve o grupo de Felipe com energias poderosas e sutis. Felipe sentiu uma paz tão intensa e tão profunda. Sente-se na presença de Deus. Como posso sentir tanto amor, tanta emoção, tanta paz? Pensa. A emoção aumenta. Todos se ajoelham por causa do intenso sentimento de gratidão. Ninguém pode jamais imaginar o que é sentir o amor de Deus. Um momento de plena integração. Uma poderosa ordem telepática orienta. Abracem vibratorialmente os amigos dos outros grupos. Uma explosão atômica não geraria tanta luz. Estão todos iluminados em profunda paz. Kardec ergue sua voz e agradece ao Pai. Nada é mais restaurador do que as energias de um abraço de quem ama.